Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa tarde, boa noite. Boa noite, Marcelo Oliveira, Guilherme Muniz, ouvintes, espectadores do Ponto Final. Boa noite, Vera. Bom, Vera, vamos falar sobre o caso de Simone Tebet, né? Mais cedo até você já deu uma palhinha na primeira edição do Viva Voz. E, aparentemente, a ministra resolveu absorver esse impacto de não ter sido avisada, né? De saber, de fato, sobre questões relacionadas ao seu ministério pela imprensa. Vai ter Márcio Postman no IBGE. Não tinha muito outra escolha, tinha que aceitar, né, Vera? A escolha para ela seria pedir demissão, se ela não aceitasse essa nomeação especificamente, Marcela, porque ela foi dada como um fato consumado quando anunciada pelo ministro Paulo Pimenta. A gente sabe que o ministro das Comunicações da SECOM não tem ali a primazia de nomear alguém. Então, se ele deu essa confirmação, é porque o Lula mandou. Então, ela mesma, nas declarações que deu hoje, deixou muito claro que foi dessa maneira, porque ela falou, acataremos, né? Se usar um verbo como esse, que vai acatar alguma coisa, é que a coisa foi imposta a você e não negociada. E ela disse que terá o maior prazer em atender um pedido do Lula, que não tinha havido nenhum pedido antes e que esse foi o primeiro pedido. Então, os verbos aí, eles importam. Porque Pois eles eu achei que o mostram... tom fez toda a diferença também, né? Ela soube se posicionar bem nessa situação. É um tom meio irônico e meio mostrando que não gostou, né? O que, tudo bem, pode ser bom para ela ali, para salvaguardar alguma dignidade para ela, mas mostra que ela está, de alguma maneira, em rota de colisão com o Palácio do Planalto. Quando ela disse que telefonou para 2 ministros de Estado do Palácio para saber se o nome era aquele mesmo, ela também está corroborando que não foi comunicada antes e que não avalizou este nome. E ela fala muitas vezes que a função é técnica, que a conversa com o Postman vai ser técnica e que tudo se dará em termos técnicos. Então, com isso, ela está fazendo um head para o caso dele começar a demonstrar na presidência do IBGE posições ideológicas, que é pelo que ele é conhecido. Ele já se posicionou nas redes sociais, onde ele tem uma atuação bastante controversa, porque ele costuma levar temas de economia para as redes sociais com opiniões muitas vezes controversas. Então ele mostrou a capa de um livro ali para dizer que o professor vai assumir e tal, tentando se contrapor às várias críticas que o nome dele recebeu. Vamos ver como vai se dar a reunião entre ela e o indicado na semana que vem. Ela disse que eles vão se conhecer finalmente na semana que vem e que ela espera que tudo se dê na mais perfeita tranquilidade. Hoje havia já programado um anúncio de um recorte do censo, recorte dos quilombolas, e ela esteve nesse anúncio, assim como o presidente interino do órgão, o Cimar Azevedo, que evitou comentar a sua substituição pelo Márcio Postman, disse que ele só comentaria temas ligados ao censo, que era o que ele estava ali para anunciar, que ele, como um diretor e um quadro de carreira do IBGE, está lá para aceitar qualquer designação. Então, é um episódio que deve se encerrar. Ela, portanto, permanece no governo, já tinha gente do Centrão crescendo o olho para esse ministério, né? Opa, vai vagar um ministério aí e tal, quem sabe vamos ocupar. Mas ela permaneceu absorvendo esse desgaste. Não é trivial e não é um bom sinal você ter uma intervenção dessa natureza na sua pasta, mas ela preferiu aceitar, até porque as opções eram escassas. Ela não tem mandato e ela não teria o que fazer na política se não aceitasse isso. Esse é um cargo técnico, vai ter toda essa discussão técnica, como você mencionou, né, Vera, como a ministra disse. Agora, as primeiras reações a essa nomeação definitivamente não foram muito por esse aspecto, né? A gente teve economistas liberais ali reagindo de uma forma bem negativa a essa nomeação, desde
dos últimos dias, na verdade, quando o nome começou a ser aventado, e os defensores do Postman já começaram a criticar a imprensa, né, por outro lado. Acaba sempre sobrando um pouco para a imprensa. Então ficou esse fla-flu ideológico, né, Vera? Qual que é o risco disso, considerando que o IBGE é um órgão eminentemente técnico, né? O risco é realmente você se perder em ofensas, xingamentos, reducionismos e essa tendência inexorável a se atribuir à imprensa um papel que ela não tem, né? Don't kill the messenger, não matem o mensageiro. A imprensa está apenas noticiando e tem de noticiar os fatos na sua inteireza, inclusive com as críticas que há a esse ou aquele nomeado. Mas a ala e a esquerda, os petistas, os economistas petistas e também os formadores de opinião ligados ao petismo vieram com toda a voracidade e a truculência criticar os jornalistas, e como sempre as jornalistas são as mais criticadas. A Miriam Leitão, que fez uma entrevista com a Simone Tebet, que publicou um texto bastante ali elegante e sem nenhum tipo de ataque ao Postman, já recebeu um monte de patada por aí daqueles que não aceitam o debate de ideias. Por outro lado, os economistas liberais também bastante incisivos e alguns de uma maneira agressiva em relação ao Postman. Um dos pais do real, o economista Edmar Baixa, chegou a dizer que se sente ofendido como ex-presidente do IBGE pelo fato do economista ter sido nomeado, porque ele é um ideólogo e que usa posições ideológicas nos lugares onde está e que pode colocar o IBGE a serviço dessa ideologia. E ele chegou a criticar também a Simone Tebet, em cuja campanha ele atuou como um colaborador do programa de governo na área da economia, dizendo que não entende como ela pode ter assinado isso, aceitado isso, e que ela estava sujando a sua biografia. A Helena Landau, que foi a coordenadora do programa de governo da Simone, disse que era um dia de luto para a estatística brasileira. O que a gente tem que pensar é o seguinte: este lugar, a presidência do IBGE, vai permitir a ele mexer em estatísticas, mexer em séries históricas e, de alguma maneira, comprometer o trabalho de pesquisa do órgão? Não pode acontecer isso. Se ele tentar, isso tem de ser denunciado por nós da imprensa, com chiadeira ou não, esse é o nosso papel, e pelo corpo técnico do IBGE, que é um corpo técnico respeitadíssimo, altamente gabaritado e que tem uma história e uma tradição de fazer pesquisa no Brasil. As pesquisas, as estatísticas econômicas, como o índice de inflação, por exemplo, são auditadas por todo mundo, por bancos, por entidades internacionais. Todo mundo usa esse indicador para fazer as suas projeções, definir os seus investimentos. Então, não é um indicador que dá para você mexer ao seu bel prazer e ao bel prazer da ideologia. Então, o IBGE é um órgão bastante calçado e com muita visibilidade. Ele está na vitrine, não é tão fácil assim aparelhá-lo. O Bolsonaro, por exemplo, tentou sucatear esse órgão, conseguiu sucatear. É um órgão que está precisando de novos funcionários, porque mal conseguiu colocar o censo de pé com todo o atraso que ele sofreu, e está sendo remontado neste governo. Então, o trabalho tem de ser esse, um trabalho técnico de reestruturar o IBGE e não colocá-lo a serviço dessa ou daquela corrente ideológica. Então, caberia a todo mundo tirar o debate deste lugar do fla-flu ideológico e colocá-lo onde tem de estar, no fortalecimento técnico de uma entidade, um órgão que é fundamental para a definição de políticas públicas e para mostrar que Brasil a gente é em termos de igualdade, de renda, de todos os outros indicadores sociais e econômicos. E Vera, acho que tem outro ponto também, a gente vem acompanhando uma dobradinha boa entre Haddad e Tebet, até o momento isso tem funcionado, apesar da ministra já ter dito que vai acatar a decisão do presidente Lula, vai nomear o Postman. De fato, isso vai abalar
a estrutura, essa dobradinha que tem sido feita com o Ministério da Economia e até a posição dela de que está sempre fechada com o governo? Marcela, eles têm feito essa dobradinha, a Simone tem sido muito leal ao Haddad, leal ao Lula e feito o discurso muito alinhado com a Fazenda. Eu acho, e isso não me foi dito por ela nem nada, mas pelas conversas com o entorno da ministra, eu fiquei com a impressão de que eles esperavam que o Haddad ajudasse a solucionar essa saia justa. Talvez encontrando uma outra posição para o Márcio Postman dentro do governo, que não necessariamente fosse ser a presidência do IBGE, para forçar a ela, que tem uma visão de economia totalmente distinta, a conviver com alguém tão diferente, um corpo estranho ali dentro da sua equipe. E ele ficou de fora dessa briga, ele entendeu que não era uma briga que cabia a ele e não atuou diretamente. Nem o Lula deu espaço para ninguém atuar quando ele foi e viu que o aliado estava sangrando e decidiu nomeá-lo de uma vez para estancar essa sangria. Então, eu não sei se ficou algum ruído, alguma saia justa na relação entre os dois. Com certeza, ela sentiu o golpe, ela percebeu que ela anotou ali na agenda a primeira vez em que eu sofri uma rasteira no governo Lula. Ela anotou pública, essa data, né? E riscou ali e está no caderninho. Eu acho que a pessoa analisa quantas rasteiras públicas ela pode tomar para permanecer num cargo como esse. A gente já teve caso de ministros que pediram demissão porque sentiram que não tinham espaço para continuar nos governos em que estavam. A Marina, lá atrás, no Lula 2, foi um caso como esse. Então, vamos esperar, vamos ver como essa relação vai se desenvolver de agora em diante. A Simone é uma pessoa que tem inteligência política para transitar na adversidade, ela já sofreu outros baques enquanto era senadora e deu a volta por cima, ela é pragmática nesse sentido. Vamos ver como vai ficar agora, de agora em diante. E teve um papel super importante na eleição, né? Então, também entender como é que ela vai colocando isso tudo na balança. Agora, Vera, essa nomeação do Postman, a gente pode entender que para por aí ou pode ser até o início de algum movimento. Por quê? Existe aí uma possibilidade, uma falação sobre a possibilidade de que o Guido Mantega, ex-ministro, seja nomeado, indicado ali para Vale. Como é que está essa situação? Isso já é um martelo batido? É ainda só uma possibilidade? O Guido Mantega faz parte também daquele grupo de pessoas do PT com quem o Lula acha que tem alguma dívida. E essa especulação de que ele poderia ir para a presidência da Vale vem desde o início do ano, quando fracassou uma tentativa de substituir a indicação que havia sido feita pelo governo brasileiro do Ilan Goldfan para o Banco Mundial e colocar o Mantega no lugar. Isso fracassou, o Ilan foi confirmado e aí a gente tem agora essa outra tentativa. Não é simples, não é como nomear o Márcio Postman para o IBGE, que é uma função do governo, você vai lá e dá uma canetada e nomeia. A Vale é uma empresa privada, na qual o governo hoje não é acionista. O governo tem uma golden share para questões decisivas ali, como mudança de nome da empresa, mudança da sua localização, algumas decisões muito chave, mas ele não é um acionista. Como ele poderia tentar influenciar na decisão da Vale? Pela Previ, que é um fundo de pensão, que é comandado por um aliado do governo, um aliado do João Vacari, que é um sindicalista super próximo ao PT. Então, essa seria a tortuosa forma de tentar emplacar o Guido Mantega na Vale. Não é tão simples. 67% das ações da Vale estão pulverizadas na bolsa. Os acionistas que detêm o maior número de ações são, pela ordem, a própria Previ, que tem 8%, a Cosan, que tem 5%, depois o Bradespar do Bradesco, com 3,64%, e dois fundos americanos que têm 6 e poucos por cento cada um. Teria que combinar com todo esse pessoal para endossar o nome do Mantega, que teria que passar também pelo conselho e tal, e ele não é alguém com esse perfil que o setor privado aceite numa boa e endosse. Então, não é algo simples, o governo pode até tentar, não deveria tentar,
O governo tem muitas batalhas na economia, nas searas que lhe cabem. Ele acabou de ter uma notícia exitosa, que foi a melhora da sua nota pela Fitch. Ele espera ter a melhora pelas outras agências de rating e ele espera voltar ao grau de investimento. Esse caminho, que é buscar o grau de investimento, não é um caminho que combina com você premiar dirigismo estatal ou nova matriz econômica, heterodoxia na economia. Você não precisa acender uma vela nesse altar se você quer ter o selo de bom pagador e ser reconhecido pelas agências de rating. Esses dois movimentos, eles não combinam. Então, é bom o governo entender isso e não se meter numa batalha como essa que não vale a pena e que não tende a ser bem sucedida. Ô, Vera, ainda falando nessa movimentação, na semana que vem devem ser retomadas as conversas para a nomeação dos novos ministros, né? Aquelas mudanças que estavam sendo previstas. Qual o risco de, se essas coisas seguirem nesse caminho, qual o risco a gente tem de mudar a situação do governo com essas novas entradas de ministério, com essa toada, com essa tentativa de Lula trazer nomes do passado para o presente? Ele está tentando trazer o Republicanos e o PP, Marcela, mas quando você vê o tom da conversa, vai nomear os ministros, mas os partidos seguirão independentes. Isso não deu certo até aqui. Não deu certo com a União Brasil, que levou 3 ministérios e a cada votação você precisa negociar no varejo. Então eu acho que você fazer uma grande movimentação que pode desagradar aliados que estavam com você desde antes, para não ter o resultado desejado. Ou esses partidos são governo, ou não adianta você ficar ali com o apoio envergonhado e ainda dando ministério para partidos que estavam até ontem com o Bolsonaro. Então, se seguir nessa trilha de vão ser nomeações do Lula e os partidos seguirão independente, eu acho desastroso. Desastroso porque você não cria uma base sólida, não tem refresco nas votações e desagrada quem está com você desde antes. Então, eu acho que o caminho não deveria ser por aí. O caminho responsável e adulto é você chamar as direções desses partidos e falar, escuta, vocês querem o ônus e o bônus de ser governo? O ônus é votar com o governo, o bônus é ter os ministérios. Essa é uma conversa adulta e transparente e republicana. Então, se for por aí, ok, mesmo indo por aí vai ter dificuldade, porque ninguém está disposto a abrir mão dos seus feudos dentro do governo para contemplar quem está chegando. Então, continua aquela busca por espaços ali difícil, que a gente vem relatando aqui ao longo das últimas semanas. Mas se ainda, além de tudo, a narrativa for de que esses partidos vão ganhar ministério para não ser base do governo, eu não vejo que vantagem Maria leva, como diz o ditado popular. Então, teria de redimensionar essa conversa. Eu acho que a volta do Lira a Brasília na semana que vem vai ser um fator para que essas conversas sejam colocadas num novo patamar. Definir um interlocutor dentro do PP, uma vez que o presidente do partido, Ciro Nogueira, é um arraigado oposicionista. Definir quem é o interlocutor no Republicanos, que é um partido que tem oposicionistas que vislumbram a chance de disputar com o Lula em 2026, como governador de São Paulo, Mourão e outros. Então, tudo isso tem que ser colocado às claras, tá? Uma conversa muito ali de bastidor e sem que se entenda que desenho é esse que o governo quer fazer para ter esses partidos e para contemplá-los com cargos. Vera, agora mudando um pouco de assunto, falando sobre aquele relatório do COAF que indicou ali uma movimentação financeira atípica nas contas do tenente-coronel Mauro Cid, ele que foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A gente já falou bastante do Mauro Cid, aí ele ficou um tempo mais sumido. Ele já tinha várias investigações contra ele, né? Já está respondendo a vários questionamentos. Voltou agora com mais esse. O que a gente pode tirar desse relatório, hein? Guilherme, o Mauro Cid entrou na roda como um personagem investigado lá atrás, quando o Bolsonaro estava fazendo seus sucessivos ataques às urnas eletrônicas e decidiu quebrar o sigilo de um inquérito da Polícia Federal para apurar uma suposta fraude eleitoral, que nunca deu em nada esse inquérito, mas o Bolsonaro, numa live,
divulgou dados desse inquérito. Quem fez essa intermediação para obter os dados que foram vazados por ele foi o ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, e foi nessa oportunidade que ele teve os seus sigilos quebrados. Nesses sigilos quebrados apareceram essas conversas em que ele dava a entender que estava pagando despesas da primeira-dama, Michele, e de seus familiares. E aí começou uma investigação sobre ele, o uso de cartões corporativos por parte dele, inclusive um uso que ainda está sob investigação, e essa movimentação financeira dele. Então, o relatório do COAF vem na esteira desta investigação, que começou como uma investigação da quebra de sigilo de um inquérito da PF e derivou para uma investigação sobre as movimentações financeiras desse personagem. E aí, depois é que chegamos à terceira coisa contra ele, que é aquela fraude nos cartões de vacina, que foi o que suscitou a sua prisão. E não são as únicas searas nas quais ele é investigado. Essa movimentação é uma típica movimentação de quem quer fazer lavagem de dinheiro, que é você receber somas muito volumosas de depósitos na sua conta, que não são compatíveis com o seu salário, nem com o seu patrimônio, nem com a sua capacidade financeira, e fazer quase o mesmo volume de saques. Então, entra o dinheiro e sai o dinheiro. Tente omitir a origem desse dinheiro e você faça pagamentos ali em dinheiro vivo. É um tipo de movimentação muito semelhante ao que o Fabrício Queiroz fazia, por exemplo, naquele episódio que foi objeto de inquérito e que foi anulado depois. O relatório do COAF foi anulado. A defesa do Flávio Bolsonaro conseguiu anular toda a investigação e voltar tudo à estaca zero. Agora a gente tem um novo relatório do COAF que mostra que ele movimentou 3 milhões e 200 mil reais em 7 meses nas suas contas, sendo que ele ganhava um salário de 26 mil reais. Façam as contas e vejam como é possível alguém movimentar tanto dinheiro ganhando este salário. Então, isso certamente vai ser usado nas investigações. O Globo teve acesso a esse relatório, é um furo do jornal O Globo, e mostra que dentro desse esquema de depósitos e saques também estava o sargento Luiz Marcos dos Reis, que era subordinado ao Cid e que também aparece nas outras investigações. Então, é algo que tem potencial de complicar a vida dele e também da família Bolsonaro. Uma das movimentações atípicas investigadas é o envio de 367 mil reais aos Estados Unidos no período em que ele, Mauro Cid e a família Bolsonaro estavam lá, logo depois da posse do Lula. Então, tudo isso tem um potencial aí de causar mais estragos e esse, com certeza, é um personagem para ser observado. Vamos ficar de olhos e ouvidos atentos, né, Vera? É isso. Vamos para a música do dia? Para quem vai ser a homenagem de hoje? A música é dela, Simone Tebet, personagem do dia, na voz de Beth Carvalho, um hino para quando você leva um toco e precisa se manter ali firme, fazer uma cara de paisagem e seguir adiante. Volta por cima com a Beth Carvalho. Chorei, eu chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim. Essa é boa, viu? Essa ajuda quando aquele momento que você precisa, né? Essa é. Clássico. Essa é a nossa indicação para a ministra nesta quinta-feira. Quero ver quem dava, um homem de moral, não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão, reconhece a queda e não. Aí a gente troca os gêneros e fica tudo certinho, né? Nosso exemplo do dia. É isso aí, Vera Magalhães, todos os dias aqui conosco no Viva Voz, no Ponto Final e também no CBN Brasil. Beijo pra você, até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Vera.